O que essa mente brilhante e toda a equipe da Kinea chegou à conclusão sobre inteligência artificial e ganhar dinheiro com isso? Cara, tu viu aquele filme Velocidade Máxima? Ah, lógico. Tu viu com o Keanu Reeves ali, com a Sandra Bullock, Sandra né, cara? Bullock. A gente tá vivendo velocidade máxima. Deixa eu dizer de onde é que saiu isso. A gente sempre faz o Kinea Insights, tá? Que é... O que a gente faz? A gente faz a carta do gestor, que é sempre temática de um livro ou de um filme. E a gente faz o Kinea Insights, né? Que é o que sai 15 dias depois da casa do gestor, geralmente, que é um tema específico de mercado. Por que isso? Porque a gente faz muita pesquisa na Kinea, né? E essa pesquisa, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente diz como é que a gente externaliza isso, né? Além da carta, né? Então a gente externaliza nesse Kinea Insights, que é uma publicação. A gente fez sobre, os mais recentes são sobre inteligência artificial e urânio, que é o Matrix Reloaded. Antes disso, a gente teve 1984, que foi sobre o ouro. E a gente, se você entrar no blog da Kinea ali, ou no canal Kinea Investimentos, você vai ver os vídeos desses... no YouTube você vai ver os vídeos, e você entrar no blog você vai ver todos esses textos. Então o texto que eu vou falar aqui está ali no blog da Kinea. Quando esse programa for ao ar, já vai estar publicado ali no blog, tá? Assina o nosso canal Kinea Investimentos de coração, É porque isso. Se inscrevam a lá, gente quer vale a trazer pena. mais gente para ir, para mudar esse país para melhor, né? Muita coisa que a gente faz ali é messiânico. Sinceramente, é messiânico em termos de não só treinar as pessoas para investimento, treinar para investimento, não é dar recomendação de investimento, treinar para investimento e dar informações sobre o Brasil, contar um pouco da história do Brasil de um jeito em que as pessoas possam aprender e mudar o país para o futuro. Vamos lá. Aquele filme Velocidade Máxima, qual era a questão do filme? Você tinha aquele ônibus e não podia cair de 80 km por hora, senão o ônibus explodia. Cara, a inteligência artificial está igualzinho. Você está num processo em que você cada vez tem que botar mais dinheiro no chão, porque se você desacelerar, né, a coisa explode. Então você pensa, dentro do ônibus estão os investidores, dentro dos ônibus estão os CEOs, tá todo mundo ali, todo o stakeholder de inteligência artificial está dentro do ônibus, né? A NVIDIA ali dá o motor do ônibus, né, para a coisa andar com as placas, e o combustível é esse cash flow das empresas. Porque o que aconteceu? Deixa eu dizer por que esse assunto é tão importante. Porque, embora a gente fale de um mercado de ações, né, o mercado de ações ele concentrou demais na questão de inteligência artificial. Por quê? Mas tem uma razão. Tá? Talvez seja a coisa mais incrível que o ser humano já criou. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, o AlphaFold da Google, né, que depois eu posso falar um pouco, quem não sabe, mas você pode entrar na internet e dar uma olhada aqui que é o AlphaFold, o nova venture da Google na questão da cura do câncer, e tudo que está sendo feito, né, em programação, por exemplo, quanto já cresceu a produtividade de programadores e todas as outras áreas, inclusive investimentos que isso vai permear, talvez seja a coisa mais fantástica, muito provável a coisa mais fantástica que a civilização já criou e vai criar. Tá? Só que, antigamente, o mercado era muito mais disperso. Hoje, mais ou menos, eu estimo, sei lá, 40%, 50% do S&P é ligado à inteligência artificial diretamente ou indiretamente. Tá? Lógico, você pega as Mag Sevens, são hoje o quê? 35% do S&P. Isso é diretamente ligado, é viva ou morra por inteligência artificial. Tá? Mas daí tem todo o resto da cadeia que se estendeu. Você vai pegar ali a geradora de energia dos Estados Unidos, né? Constellation, Vistra, Talen, isso aí virou inteligência artificial. Então você pega a parte elétrica, né? Vernova, turbinas de gás, você vai pegar Eaton, que é transformadores. Boa parte do setor industrial virou de uma maneira ou de outra, né? Você pensa o seguinte, o capex dos Estados Unidos é mais ou menos uns 4 trilhões. Só que 400 bilhões hoje já é diretamente as Mag Sevens investindo. Não é que é todo o capex de inteligência artificial, não. É só as Mag Sevens investindo. Tá? Então 10% do capex dos Estados Unidos já é Mag Seven. Antigamente era muito fácil investir nas Mag Sevens do ponto de vista até se você era um velho investor. Tá? Você diz assim, cara, esse troço me gera 4% de free cash flow, algumas 5% de free cash flow, né, e trade API de 20, 25. Assim, poxa, isso é no-brainer, né? Eu pego uma empresa que trade a 20, 25, cresce a 20 e me paga um cash flow de 4. Isso foi grande parte da história das Mag Sevens. Aliás, eu sou um cara razoavelmente realista e humilde, tá? Eu tô falando aqui com você, se eu tô aqui sentado, é porque lá por volta de 2010 eu percebi o que seria o setor de tecnologia. Salomão, as pessoas pensam que, tipo, as pessoas têm uma visão errada do mercado de ações. Eles pensam assim, cara, se eu comprar ações por longo prazo é fantástico. A maioria do mercado de ações é um deserto enorme, nada acontece, tá? Ele é, tipo assim, são empresas que ganham acima do seu custo de capital e gradualmente gravitando para o seu custo de capital. É isso, elas estão perdendo vantagem competitiva. A razão que o MSCI Brasil, né, que é o EWZ, né, o MSCI Brasil,
você tem o histórico dele, ele não cresce lucro mais ou menos ali desde 2007, 2008 em dólar, quer dizer, o crescimento do Bovespa em lucro em real é quase como se fosse uma ilusão monetária, porque em dólar ele está paradinho ali o MSCI Brasil, é porque, na maioria dos casos do capitalismo, você não está criando valor no mercado de ações, você está diluindo o valor por competição no mercado de ações. Onde o mercado de ações se faz? Nas poucas empresas em que é como se fosse lutar contra a entropia natural, contra a segunda lei da termodinâmica. A coisa está ali, igual o teu corpo faz, né? Teu corpo, ele quer se dilacerar o tempo todo, mas o teu processo biológico te mantém vivo. O mercado de ações é isso, mas são poucas ações que fazem isso, não são muitas ações que fazem isso. Então você entende a concentração que existe no momento. Mas gradualmente, o que está acontecendo com essas empresas? Elas, em 2016, mais ou menos 24% do cash flow delas ia para CAPEX. Tá? Hoje, 70% do cash flow está indo para CAPEX. E o CAPEX, só para te dar uma ideia, foi de 30 bilhões em 2016 para estimados 530 ano que vem. De 30 para 530. De 30 para 530, tá? Quando você soma o CAPEX dela. Então, esses são os números que a gente está falando. Então, o investidor que antes olhava assim, poxa, cara, eu estou tirando um cash flow dessas empresas, mas ao mesmo tempo com crescimento, e o cash flow sumiu. Né? E onde é que sumiu esse cash flow? Fácil entender. Grande parte disso é chip da NVIDIA, né? Ou TPU da Google, feito pela Broadcom. Grande parte disso, logicamente, são investimentos de data center e toda a cadeia, mas uma parte substancial realmente são chips de computador. A curiosidade que você tem é que chips de computador não se pagam, né? Ah, não, eu fiz aqui um data center e botei uns chips. Quem pagou por isso? Né? Quem vai pagar por isso no final? Tem que ser eu, você. Tem que ser o Market Makers, né? O BTG, ou tem que ser a Quineia. Algum consumidor final vai ter que pagar por isso no final das contas, né? Então, hoje a cadeia é razoavelmente fácil de entender, né? As pessoas demandam capacidade de treinamento de modelos e inferência de modelos, utilização de modelos. Isso precisa de chip da NVIDIA, isso precisa de data centers e precisa de cloud providers, no caso a Microsoft ou a Amazon, que vão trazer isso tudo, vão empacotar isso, né, em data centers e vender essa capacidade para OpenAI, para Anthropic, né, para empresas que vão, no final das contas, para Google, né, Google Cloud vendendo para Google, para treinar o Gemini, para treinar o Grok, para treinar todos os modelos de AI que você tem hoje. Mas isso não é a receita final. A receita final vai ter que ser um consumidor pagando por isso. E a pergunta que a gente fez é o seguinte: quanto esse consumidor vai ter que pagar no final das contas para justificar isso tudo? Aí a gente fez uma coisa bem legal. A gente pensou o seguinte: por que não pega o processo de nuvem, de cloud, e tenta fazer uma correlação entre o que aconteceu em cloud e o que pode acontecer em AI? Porque tem similaridades. Embora o produto final seja diferente, a intenção final seja diferente, em cloud você está outsourcing capacidade de computação e AI é uma finalidade em si de utilização, a gente pode estimar o quanto de capital vai ser colocado em cima, quando estimou no processo de nuvem, e quanto de receita. Deixa eu te dar um dado. Hoje o capital investido em nuvem é mais ou menos 500 bilhões. Capital acumulado, você investe um ano, deprecia, investe um ano, deprecia. Capital acumulado é 500, tá? Nuvem deve ter aí um ROI dos 25% e gera 250 milhões de receita. Por que a gente não faz semelhante e diz assim, se eu continuar investindo esses 400 bilhões por ano, né, e perguntar o seguinte, quanto de capital vai ficar acumulado no final das contas, você deprecia isso razoavelmente rápido, tá, que são chips e estruturas de data center, e a gente chegou à seguinte conclusão, a gente vai chegar mais ou menos ali a 1,2 trilhão de capital, de base de capital investido, que é só de AI. Porque, pensa, todo esse CAPEX que eles fazem não é só AI, tá? Mas pega uma parte de AI desse CAPEX e diz quanto a gente imagina que vai ser o capital investido na run rate atual, tá? 1 trilhão e 200 bilhões. Se eu for fazer a mesma conta que a gente fez para a nuvem, a gente vai precisar mais ou menos de 600 bilhões de dólares de receita, tá? Esse é mais ou menos o número. Só para te dar uma ideia, a Google hoje, só com search, faz 200 bilhões mais ou menos de receita. Então a gente precisa de 3 Google. Vai. Quanto tempo precisa dessas Googles? Isso eu não sei te responder, porque, na verdade, o que vai acontecer é que você vai seguir a famosa curva J. Tá? Que é a curva J. Qualquer coisa de tecnologia é assim. Por que é tão difícil para o investidor pegar essas empresas que sobem muito rápido, de repente, dentro do índice, e se você não tiver elas, você perdeu o índice completamente? Porque elas normalmente seguem curva J. Tá? Vou te dar uns dados. Spotify, 18 anos para fazer dinheiro.
Tesla, 17 anos para fazer dinheiro. E Airbnb. E o J é pelo movimento que O faz, J é né? porque primeiro faz despesa, né? Perde dinheiro, daí você faz. É um Nike, né? Como se fosse o Nike. Você perde dinheiro e você íngreme, né? sobe. E como a coisa em tecnologia é muito escalável, né? Quando você sai de perder dinheiro para ganhar dinheiro, a aceleração é muito rápida. Aí o cara. E a ação sobe, não é aqui, a ação sobe aqui. Né? Porque as pessoas que conseguem. O que é a diferença do bom investidor e do mau investidor? Não é que ele pode prever o futuro, ninguém prevê o futuro. Mas eles têm uma capacidade melhor que outros, de dado uma série de dados, dizer assim, é mais para esse lado do que para aquele. Quem vai perceber o que aconteceu, né? Por exemplo, pega ali Uber, 13 anos para fazer dinheiro, tá? Amazon, 9 anos, uma década para fazer dinheiro, tá? Netflix, 6 anos para fazer dinheiro. Quem fez dinheiro com Amazon, com Netflix, com Uber, com Airbnb, foi o cara que pegou aqui e viu, isso aqui vai se transformar lá na frente, tá? Por exemplo, a nuvem da Microsoft começou em 2013. Ela foi fazer dinheiro, o Azure, né? Ele foi fazer dinheiro em 2018. Então você vai ter que ter uma trajetória que te diga quanto tempo é para você fazer isso. Vamos botar o número. O número que você precisa, eu falei para você, 600 bilhões de dólares de receita. Aí você tem que pensar o seguinte, qual é porque daí você calcula um ROI de 25%, daí paga esse investimento. Aí a pergunta que você faz é o seguinte, quanto de valor isso vai gerar? Aí você tem vários estudos, né? Você tem, no nosso documento a gente coloca uma série de estudos. Eu vou ser sincero, eu li todos os estudos, achei eles muito modestos, tá? Achei eles muito modestos. Eu vou te dar só um dado porque eu achei os estudos modestos. De mercado? Wharton, McKinsey, grandes empresas, Goldman Sachs, grandes empresas fizeram essa estimativa. Por exemplo, o Wharton fez essa estimativa e diz assim, eu acho que até 2030 adiciona 1,5 para o PIB global. 1,5 para o PIB global vai lá, 100 e poucos trilhões de dólares, vai ser 2 bilhões de valor adicional. Vamos supor que seja esses 2 bilhões, tá? Então, se forem 2 bilhões, as empresas teriam que capturar mais ou menos aí um pouco mais que um quarto disso, em termos de valor para elas, para ter 600 bilhões de receita, e deixar 3/4 com a sociedade como um todo, se for esse o valor. Eu acho que é muito maior que isso, porque se você pegar todo o custo só de programadores, você sabe que programação é a principal aplicação no momento, né? Inclusive, eu tenho amigos programadores que já estão sem emprego em virtude de AI. Porque, cara, tá mudando o mercado de trabalho dramaticamente. A principal coisa de AI, para mim, não é mais o investimento no fundo, é o que eu faço com meus filhos, né? Como é que eu treino meus filhos, como é que eu preparo meus filhos para isso? Porque se você olhar, uma das coisas principais que está gerando já valor para essas empresas é que o número de funcionários dessas empresas não está crescendo mais. Você lembra naquela época que a Amazon crescia funcionários dramaticamente, que a Meta contratava loucamente? O número de funcionários está parado há quase 3 anos. Parado. Tá? Então, como a receita delas não para de crescer, essas empresas crescem receita na casa agregados Mag 7, na casa de 25% ao ano, se você está crescendo receita e os funcionários não estão crescendo, alguma produtividade está acontecendo. Tá? Inclusive, os empregos de tecnologia já começaram a cair como um percentual do total dos empregos nos Estados Unidos. Isso me chama muita atenção. Os empregos totais em tecnologia estão caindo em relação ao total de empregos nos Estados Unidos. Quer dizer, onde é como se fosse um vírus, entendeu? Onde aquele vírus pegou primeiro, que é o setor de tecnologia e programação, naquilo ali ele já fez o estrago. Esse vírus vai se espalhar para a economia inteira, tá? Por exemplo, hoje, de profissionais, a gente tem falado muito dos números do Fed, do Non-Farm Payroll, e a gente começa a se perguntar o seguinte, quanto já está sendo afetado? Porque se você pegar os jovens em início de carreira, que é quem é mais facilmente substituído por AI, e você pega por faixa etária, por exemplo, desenvolvedor de software, faixa etária, o número de empregos anunciados já está 22% abaixo. Aí você pega profissionais mais expostos, tá? O número de empregos, de anúncios de emprego já está caindo 6% ano a ano. Das áreas mais expostas, né? Essas consultorias separam as áreas mais expostas das menos expostas. Isso é Estados Unidos? Estados Unidos, tá? Dados dos Estados Unidos. Então você o que está acontecendo gradualmente é que você tá realmente acontecendo. Você olha nos dados, está acontecendo. Deixa eu te dar um dado, por isso que eu acho que esses estudos são tão subestimados. Se você pegar os custos totais dos programadores do mundo, salários mais os custos deles todos, dá mais ou menos 2 trilhões de dólares, tá? No mundo inteiro. Só que programação é uma coisa, a Anthropic está aí para ver isso. Anthropic, para quem não sabe, que tem o Claude, né? Que tem o modelo Claude, que é muito focado em programação, muito focado em o que a gente chama de APIs, né? De aplicações corporativas. A Anthropic foi de
100 milhões para 1 bilhão de receita, né, de 23 para 24. Agora deve estar indo de 100 milhões para bilhão. Não, bilhão ela já está. Não, foi primeiro de 100 milhões para bilhão. Agora deve estar indo de bilhão para 10 bilhões, talvez, no final desse ano. E, cara, a OpenAI está indo de 10, provavelmente, para 30 em 2 anos. Nesse sentido, as pessoas veem muito valor. Tá? Inclusive, a OpenAI está lançando um modelo só para programação agora, tá? Que possa competir com o Claude e com o Sonnet da Anthropic. Cara, se eu fizer os programadores 50% mais produtivos, que não é nada não realista com a inteligência artificial, é até conservador, eu gero 1 trilhão de valor. Só disso, eu não fiz nada na economia. Eu não fiz mais nada. Eu não fiz a economia crescer mais rápido, eu não fiz a economia ser mais produtiva. Eu só fiz programação ser 50% mais produtiva do que ela é hoje. E eu já gerei valor pra caramba. Inclusive, você vê a entrevista do Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele diz, cara, uma parte da minha base de cliente, ela está pegando um valor completamente desproporcional ao quanto eu cobro dela no momento. Tá? Mas curvas J são normalmente assim, tá? Curva J são processos em que você, no começo, deixa mais do valor ir na direção do cliente e, gradualmente, conforme você vai entrando na inflexão da curva, o cliente já convencido da sua proposta de valor, você pode cobrar melhor por isso, desde que você, logicamente, mantenha e ganhe vantagem competitiva. Muito se fala da questão não, mas os modelos são todos iguais. Os modelos já não estão ficando todos iguais. Tá? Você vai especializar o modelo, por exemplo, eu pego um caso, claro, Anthropic, se especializou muito especializado em programação. Então você pega a Google, que está fazendo que fez o AlphaFold, que lançou a venture dela para cura de alguns tipos de câncer, né, e doenças imunológicas, que é uma área que gera bilhões e bilhões na parte farmacêutica, na Isomorphic. Ele lançou a venture dele, baseado na aplicação dele, que ele criou a partir do DeepMind, né, do Gemini do DeepMind. Ele criou uma aplicação que, na verdade, conseguiu mapear como é que era um problema que existia para sempre em biologia, né? A gente tem milhões e milhões de proteínas e não sabe o formato dessas proteínas. É impossível saber o formato tridimensional dessas proteínas. E a gente conseguia mapear nem 1% das proteínas. Aí a Google sentou, usou o modelo de inteligência artificial e conseguiu modelar todas as proteínas. Isso tem uma aplicação imensa para questões médicas, né? Porque você sabe o formato exato da proteína, você sabe onde ela acopla e como ela acopla. Tá? Com isso você pode fazer vacinas, com isso você pode fazer aplicações para câncer, para doenças autoimunes, tudo precisa saber formatação de proteína. Então, é uma coisa completamente nova, pode gerar milhões, bilhões, bilhões para a Google, se feito certo, né? Se realmente conseguir, já está em preclinical trials, né? A parte pré-clínica ainda, né? Mas pode ser uma coisa... Então, os modelos, eles vão gradualmente... essa coisa do o modelo que busca AGI, que busca inteligência artificial geral, ele vai continuar nesse processo. Por isso que o Zuckerberg está pagando 100 milhões, 200 milhões ali para a garotada que sabe fazer isso. Mas, ao mesmo tempo que esses modelos eles vão se desenvolvendo, outras aplicações específicas, pega a Meta, por exemplo. A aplicação de inteligência artificial na Meta é fazer com que o ambiente Meta trabalhe melhor no Instagram, por exemplo. Que consiga identificar melhor o que o Thiago Salomão quer, que o tempo que você quer ver aquilo, o tempo que você suporta ver aquilo, que seu advertiser possa desenvolver propostas de páginas, de vídeos rápidas para vender o produto dele, e com isso vai crescendo gradualmente a receita da Meta numa aplicação de inteligência artificial e não no modelo Llama que a Meta tem no momento. A gente identificou 4 maneiras de monetizar. Que é isso que eu não falei até agora. Eu disse, olha, tem uma capacidade, precisa de 600 bilhões, né? Como é que você monetiza isso? A gente resumiu isso em 4 vertentes, tá? Que a gente achou. Primeira vertente, pode ser via simplesmente assinaturas. Eu vou fazer assinaturas e dessas assinaturas eu vou tirar o valor. Tá? Como eu pago Gemini, eu pago OpenAI, né, o ChatGPT, e eu pago o Grok. Eu pago os 3, tá? Então eu já sou um contribuidor de receita.
Eu posso fazer isso via aplicação corporativa. Por exemplo, Sonnet, Claude, a questão da Anthropic, que faz aplicação de corporativas, né? Que a gente tem a gente paga na Kinea, por exemplo. A gente tem aplicações corporativas de inteligência artificial na Kinea. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira é take rate, que eu acho que vai ser uma das coisas mais interessantes que você vai monetizar a AI, tá? Take rate, você vai... qualquer coisa que a AI fizer para você que resulte numa compra, que eu acho que vai acontecer muito rapidamente, eu sempre dou exemplo na minha passagem Rio-São Paulo, né, que é um inferno, porque você tem que ver quando é o voo mais barato, como é que tá, que horário tem voo. Se ele fizer isso, achar tudo que eu quero e já botar no meu cartão de crédito, e já botar no meu wallet, no meu telefone, para que eu possa só embarcar, nossa, valor adicionado é enorme na minha vida. Qualquer coisa que me poupe tempo é valor enorme, valor adicionado enorme. Essas take rates vão acontecer. E o quarto seria advertising. Tá? Que a Google, por exemplo, já está pensando como monetizar o AI Overviews dela, que eu vou falar sobre isso, também via advertising. Tá? Logicamente, o ecossistema Google é muito sujeito a isso. Aí você vai para o primeiro. Você diz assim, cara, quantos usuários eu posso ter pagando esse negócio? Salomão, acho que você vai ter lote, tá? Vai ter lote porque a proposta de valor é muito forte. Tipo assim, hoje a OpenAI dá para minha filha, meus filhos são muito estudiosos, tá? Não posso reclamar deles de usar inteligência artificial, mas eu digo para eles perguntarem, papai, eu devo usar inteligência artificial? Eu dei os critérios para eles, digo, nesse sentido eu acho que você deve usar, que é como o papai usa, nesse sentido eu acho que você não deve usar. Mas, cara, eu vejo o valor que gera para eles, né? No colégio, usar aquilo ali, e não me assusta, porque também não me assusta a maneira que eu uso inteligência artificial para gerar valor para mim. Cara, é que hoje a OpenAI dá isso de graça para ela. Em algum momento essas coisas vão começar a ser cobradas. Como qualquer coisa na vida, né? Se você não é aquele negócio, né? Se você não é o cliente, você é o produto. Então, de alguma maneira, aquilo vai começar a ser cobrado. Para você ter uma ideia, tem 330 milhões de usuários na Netflix para ver binge watching, para ver séries sem parar, que geram muito pouco valor agregado para tua vida, tá? A OpenAI deve ter uns 700 milhões de usuários, 35 milhões são pagantes no momento. 35 35 de 700, quase nada, né, cara? Então eu acho que tem muito espaço. Porque assim, o que eu vejo nesse modelo de assinatura é que diferente de um Spotify, de um Netflix, até o YouTube, a assinatura, ela tá muito mais uma comodidade. Não é um benefício de você ter um diferencial até em relação a outra pessoa. Ela corta advertising, ela corta propaganda. Então, assim, quando você tem uma ferramenta que ela vai te gerar um diferencial intelectual, é quase como falar no passado de um curso de inglês, né? No passado era fundamental que você falasse inglês e ia ter um grande diferencial. Então, eu vejo desse jeito. Se tem 700 milhões de usuários, 35 assinantes... Eu vou te dar alguns números. Tá? Apple, loja da Apple, 450 milhões de usuários. Netflix, 330 milhões. Spotify, 270 milhões. Amazon Prime, 250 milhões. Eu acho que você vai ter muito subscriber de inteligência artificial, porque lembra, não vai ser só esses modelos como estão hoje. Os modelos vão se especializar. Você vai ter um modelo que a gente já tem na Kinea, especializado em investimento, especializado em ler relatórios trimestrais e anuais de empresa, né, e fazer toda a análise para você daquela coisa que levaria horas, e aquele negócio, vou começar nova análise de uma empresa. Já estudou essa empresa no passado? Não. Pô, fazer o quê? Eu pegar 10 anos de relatório trimestral para começar a entender a empresa, ou vou pedir para a AI já estruturar isso para mim, para eu começar de um starting point melhor? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.